E se eu fizer um podcast sobre música? Mas aí eu vou ter que colocar música no programa para ele fazer sentido. Mas isso pode? Não, não pode. Mas não pode nem se eu colocar só no Spotify? Peraí. Aí pode, e eu vou te explicar como. Para entender essa novidade que chegou no Brasil em agosto de 2021, ouve esse episódio até o final. Mas antes, você já sabe, assine o feed do Estúdio 31 para não perder nenhum episódio e acompanhe o projeto #o podcast delas em @o podcast delas no Twitter ou no Instagram. Bora falar desse tal de música mais papo então? Depois da vinheta. Você está ouvindo Estúdio 31, o podcast do projeto Podcast é Delas, que te prepara para começar o seu próprio podcast. Olá, eu sou Domenica Mendes e dou as boas-vindas a você nesse episódio do Estúdio 31. Esse episódio é ideal para você que curte podcast de música. Sabe aquele podcast gostoso de ouvir que fala sobre o universo da música e na sequência você ouve a canção inteirinha? Então, eu tô falando desse tipo de podcast. Se você ouve podcasts assim, já deve ter percebido que ele não é tão fácil de encontrar em algumas plataformas de música, como o Spotify ou Deezer. E se você, por outro lado, é podcaster e quer ter um projeto assim, você já deve ter esbarrado na questão do direito autoral, o que tornou o seu projeto muito mais complicado de existir, não é verdade? Então, a novidade é que se você quer fazer um programa de áudio solo ou conversando com outras pessoas sobre música e quer que a música toque no programa, talvez o novo recurso do Spotify vá te ajudar nessa. O recurso se chama Música Mais Papo e é uma novidade que veio para o Brasil através da Anchor. Para você entender melhor, eu vou voltar um tempinho atrás e te lembrar que a Anchor é uma plataforma de hospedagem de áudio e de podcast. Ela foi comprada pela empresa Spotify há alguns anos atrás e desde então passou a oferecer hospedagem gratuita de podcast aqui no Brasil. Por ser uma plataforma integrada de criação de podcast, a Anchor também tem ferramentas que permitem a gravação e uma edição super, hiper, mega simples do episódio. Depois rola a distribuição do episódio como em qualquer hospedagem de podcast. E é aí que vem o pulo do gato, como diz aqui na minha terra. Muita gente ficou super feliz com a chegada da Anchor e já correu para lançar os seus podcasts através da plataforma. Só que aí foi esbarrado na distribuição para o Spotify quando o podcast tinha músicas. Sim, músicas com direitos autorais. O motivo é simples. Você não pode criar conteúdo com uso de música sem fazer os devidos recolhimentos e ter as devidas autorizações de uso desse material. E é pensando nesse ponto e na comunidade de ouvintes de programa de áudio e músicas do Spotify que a plataforma de streaming lançou esse recurso, que funciona exclusivamente dentro da própria plataforma, do Spotify. Mas e aí, como é que funciona? Anota aí no seu caderninho. Primeiro, você deve fazer uma conta na Anchor. A conta ainda é gratuita, ou seja, você não vai pagar nada para usar esse recurso. Depois que você fizer todos os ajustes na conta, como criar o nome do seu programa, subir a logo, criar descrição do programa, essas coisas, você já pode subir os blocos do seu episódio ou o episódio todo. No próprio menu de upload do arquivo de áudio, do lado esquerdo, você vai encontrar as opções de ferramenta da Anchor. E entre elas, tem um botão azul chamado Music. Add songs from Spotify to your episode. Ou seja, música. Adicione músicas do Spotify em seu episódio. Clicando ali, existem dois caminhos. Um deles é você buscar música por música que você quer no seu programa. E o outro é você linkar a sua conta do Spotify ao serviço da Anchor. E dentro do Spotify fazer uma playlist por episódio com todas as músicas. E apenas com um clique você já tem listada todas as músicas que você quer naquele episódio.
Do lado direito, você vai poder editar o episódio ajustando as músicas nos espaços corretos dentro do episódio final. Em outras palavras, você vai fazer uma montagem do seu episódio dentro da Anchor. Dá para cortar o episódio também dentro da plataforma, mas eu acho muito mais simples subir todos os blocos separados. Eu economizei muito mais tempo assim do que usando a ferramenta nativa da Anchor. Uma dica muito legal é você renomear os arquivos de áudio original, colocando títulos chamativos para o conteúdo. Assim, a sua audiência vai saber o que está ouvindo. Se você não fizer essa edição, do contrário, vai ficar com o nome original do arquivo .mp3 que você subiu para Anchor. Por exemplo, episódio número 1 do meu podcast .mp3, sabe? Ou episódio número 1, bloco 1.mp3, episódio número 1, parte 2.mp3 e assim vai. Depois que você montou todo o programa, você vai submetê-lo para revisão e aguardar um tempo, enquanto a Anchor revisa esse material e distribui para o Spotify. Agora, vamos a detalhes a serem considerados. Primeiro, as músicas que você vai tocar no seu programa têm que estar dentro do Spotify, inclusive a versão que você quer. Segundo, não é possível usar músicas como BG, ou seja, como música de fundo. A ideia aqui é que você separe os blocos de papo e encaixe as músicas. Terceiro, apenas ouvintes premium do Spotify vão ouvir o episódio na ordem correta e com as músicas todas, inteiras. Quarto, ouvintes do Spotify que têm conta gratuita terão acesso ao seu conteúdo original inteiro, os seus blocos de conversa e apenas 30 segundos de cada música. A ordem do conteúdo pode ser misturada dentro do próprio episódio, mais ou menos como é o modo aleatório de música do Spotify, sabe? Quinto, dentro do Spotify existe uma área somente para os programas que usam desse recurso, o que é bem legal. Sexto, é muito importante que você saiba que ao utilizar o recurso Música Mais Papo do Spotify através da Anchor, você só poderá distribuir o seu programa dentro do próprio Spotify. Ou seja, o seu programa se torna um programa exclusivo do Spotify e ninguém vai poder ouvi-lo fora de lá, nem mesmo usando o feed RSS. E aí, para fechar, eu vou te lembrar que existe sim um ponto a se questionar se esse programa é ou não um podcast ou se ele é um programa de áudio. Mas para isso, eu te convido a voltar algumas casinhas e ouvir o primeiro episódio aqui do Estúdio 31, onde eu conversei com a Kel Bonassoli sobre o que é podcast, o que é feed, essas coisas mais técnicas. O recurso Música Mais Papo é muito bacana. E uma resposta interessante a quem é podcaster e a quem ama música, ou seja, os usuários do Spotify. Somente você vai saber se esse recurso é útil para o seu projeto e eu espero, de coração, ter te ajudado a entender ainda mais sobre o que é, como montar o seu episódio e também como otimizar a criação lá dentro. Agradeço demais a sua audiência nesse episódio. Lembrando que eu me chamo Domênica Mendes e eu sou a pessoa por detrás do projeto #podcast delas, que você pode apoiar a partir de R$7 por mês lá no Catarse. O endereço é catarse.me/o-podcast delas. Não se esqueça de compartilhar agora mesmo esse episódio com outras pessoas. Pega o link e manda para todo mundo que você conhece que faz podcast. Se tiver alguma dúvida ou quiser papear sobre isso, é só me chamar nas redes sociais do @o-podcast delas. Até segunda que vem com um novo episódio. Gente, fone no ouvido, máscara no rosto e bora fazer podcast. O Estúdio 31 é o podcast oficial da #o podcast delas. Apresentação, produção e edição, Domênica Mendes. A voz e a montagem da vinheta foi feita por Cafeína. A design de logo é de Cecília Reis. Para ter acesso a todos os nossos podcasts, acesse
o podcastadelas.com.br.